Por que orar se Deus já sabe o que vai acontecer? De todas as coisas que os discípulos viram Jesus fazendo, a única que eles pediram para Jesus ensiná-los foi a orar. Certamente que os discípulos ficavam maravilhados vendo a vida de oração de Jesus. Jesus, que antes de iniciar o seu ministério, se retirou e orou por 40 dias no deserto. Jesus, que tendo que escolher os seus primeiros discípulos, orou por uma noite inteira. E não raramente encontramos na Bíblia momentos em que Jesus se retirava para orar. E Jesus orava com frequência e com intensidade. Em Mateus 6, versículos de 9 a 13, encontramos uma oração modelo que Jesus usa para ensinar os discípulos a orar. E esta oração, que é a oração do Pai Nosso, embora seja belíssima, nós não a encontramos novamente no Novo Testamento sendo recitada nem por Jesus e nem pelos discípulos. Nesta oração, nós encontramos 6 princípios que estão presentes também nas demais orações no Novo Testamento. E Jesus nos ensina que ao orarmos, devemos pedir por esses 6 princípios, devemos fazer esses 6 pedidos, sendo eles: que seu nome seja honrado, que ele traga o seu reino à terra, que ele faça a sua vontade, que ele proveja as nossas necessidades diárias, o pão nosso de cada dia. Vocês se lembram, Mateus 6:25, a recomendação para não estarmos ansiosos, nem com o que haveremos de comer, beber ou vestir. Que ele perdoe os nossos pecados e que ele nos proteja de tentação. Esses 6 princípios apontam para o objetivo maior da oração, que é trazer glória a Deus. Censurando a forma como os gentios e hipócritas oravam, Jesus disse: orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que achando que pelo muito falar serão ouvidos. O problema não é a necessidade de suplicar, nem mesmo a insistência em apresentar as nossas necessidades a Deus. O problema está no falso conceito de que a repetição fará com que os ouvidos de Deus se abram. Quando isso acontece, nós colocamos na oração um poder que não pertence a ela. Agindo assim, pensamos que é a repetição que fará com que a nossa súplica, seja favorável a Deus. E então, deixamos de lado o que é mais importante, o entendimento da soberana mediação de Cristo por nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Eu separei uma frase, não sei o nome do autor, me desculpe, mas eu gostaria de ler, que diz: orar é entrar na relação única que Jesus, o Filho, nutre com o Pai. Buscar a vontade do Pai, oferecendo-nos em submissão e obediência para que Ele seja o princípio e o fim de toda a nossa existência. Em Mateus 6:8, lemos que Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Mas afinal de contas, se Deus conhece tudo aquilo que precisamos, que temos necessidades, então por que devemos orar? Em Mateus 7, verso 11, lemos o que diz: se vós, que sois maus, pecadores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. O nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, busca por filhos que o procurem não pelo que ele tem ou pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é.
pelo prazer de estar com Ele, pelo prazer de nutrir um relacionamento com Ele, pelo prazer de se ter comunhão com Ele, pelo prazer de se ter amizade com Ele. Vocês se lembram que Deus chamou Moisés de amigo. Deus conhece as nossas necessidades. Se o conhecemos como Pai, um Pai que nos ama, que se preocupa com cada detalhe de nossa vida, nós podemos descansar nesta certeza que o Senhor, em amor, haverá de providenciar tudo aquilo que nós temos necessidade de acordo com a sua soberana vontade. Quando descansamos nesta certeza, deixamos que as nossas necessidades parem de ocupar o primeiro lugar na agenda dos nossos encontros com Deus, nossas orações. Como pais, nós não são as listas de pedidos que os nossos filhos fazem aquilo que mais gostamos de ouvir, embora as listas de pedidos de nossos filhos tenham muitas coisas que são legítimas, outras nem tanto, mas nós como pais, o que mais nos agrada, o que mais nos dá prazer é poder estar com os nossos filhos, é poder amar os nossos filhos, é nos sentirmos amados pelos nossos filhos, é poder desfrutar desse relacionamento, dessa amizade. É isso que causa prazer para nós como pais. Quando Jesus disse que Deus sabe de nossas necessidades, antes mesmo de lhe pedirmos, Ele desconstrói, Ele muda radicalmente a ideia utilitária da oração. Ele demonstra que as nossas necessidades estão na agenda e no cuidado de Deus antes mesmo de nós termos consciência delas. Isso é precioso demais. E para finalizar, e eu não quero, nem tenho pretensão de esgotar esse tema, porque devemos orar mesmo sabendo que Deus já sabe de todas as coisas. Acho que ninguém conseguiria fazer assim, esgotar esse tema, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa que foi realizada pela Duke, que é uma universidade estadunidense que está entre as 20 melhores do mundo. Essa pesquisa consistiu em elencar os benefícios da oração na vida da pessoa. Essa pesquisa contou com 16 médicos e teve uma duração de 5 anos. Claro que eu não vou elencar aqui todos os benefícios para que o vídeo não fique extenso. Vou trazer apenas 3 tópicos que separei para compartilhar aqui com vocês. Sendo o primeiro: a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta um louvor, é fortalecido o lobo frontal, que é a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. 2. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% a mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física, mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânico muito mais forte. Repito, um sistema de defesa orgânica muito mais forte. E 3, o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico e isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros, que é aquela estrutura que impede o desgaste do material genético. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média 7 a 14 anos a mais, segundo pesquisas. Essa pesquisa foi publicada na revista Vida e Saúde. É claro que esse é um entre milhares de estudos já feitos que comprovam os benefícios da oração na vida da pessoa. A oração é um recurso muito precioso. Ela, além de permitir
a comunhão nossa com Deus, permitir uma intimidade nossa com Deus, além dela ser fundamental para que isso aconteça, ela também provoca benefícios em nossa saúde física, em nossa saúde espiritual e em nossa saúde mental. Então, percebemos com isso que a oração é sim um recurso maravilhoso, extremamente precioso, e que nós devemos fazer uso desse recurso, que possamos fazer uso sem moderação. Que Deus nos abençoe.